Olá, galerinha do primeiro ano. Vamos trabalhar aqui a nossa aula. Hoje o professor havia comentado na live com vocês. Na verdade, eu falo hoje para vocês, já se torna um passado, né? Porque estarão assistindo essa aula na segunda-feira e eu comentei na quarta, né? Dia 1º de julho, que na aula gravada nós estaríamos fazendo uma atividade da página 57, outras versões, né? Como o nosso tema são os povos germânicos, os povos chamados de povos bárbaros, resolvi deixar aí essa imagem para ilustrar a nossa aula gravada, né? Vou aparecer agora aqui para vocês, vamos fazer a leitura do texto e a resolução das atividades aqui entre as páginas 57 até 59. Então, coloquem aí a sua apostila do lado para acompanhar a leitura desse texto, a interpretação desses textos que nós temos aqui, certo? Deixa aí o seu material prontinho para os registros que nós deveremos fazer, bom? Então, vou aparecer para vocês aqui. Muito bem, tudo certinho aí, no cantinho aí, do ladinho, para a gente bater um papo aqui sobre essas atividades, tá? Então tá lá para nós assim, ó. Outras versões da página 57. O século XVI revelou ao mundo europeu o continente do Novo Mundo, uma imensidão de terras divididas entre vários povos bárbaros. Mas, para Michel Montaigne, um ensaísta que em pleno século XVI, época dominada pelo fanatismo religioso, colocou em xeque as certezas do mundo ocidental. O que interessava era conhecer o ser humano com base na observação e não na autoridade dos antigos, nos relatos provenientes da antiguidade. Assim, Montaigne rejeitou o rótulo de bárbaros que era atribuído aos nativos das terras americanas, preferindo chamar-lhes de selvagens, do mesmo modo que chamamos de selvagens os frutos que a natureza de si e de seu curso ordinário produziu. Montaigne afirmou que cada um chama de bárbaro o que não é de seu uso, ou seja, bárbaros são os outros. Não parece que tenhamos outro padrão de verdade e de razão que o exemplo e a ideia das opiniões e usanças do país de onde somos. Lá está sempre a religião perfeita, o regime político perfeito, o emprego perfeito e acabado de todas as coisas. Reparem que do lado ali nós temos uma imagem, né, do Teodoro de Bray, né, a Bélica Tertia Pars, de 1592, né? E embaixo a gente tem ali uma legenda, né, que faz uma análise, né, do que nós estamos trabalhando nessa atividade e até mesmo aí uma leitura, né, do pensamento do Montaigne. Michel Montaigne não considerava os nativos americanos bárbaros, mas selvagens. A respeito dos rituais de antropofagia dos tupinambás, ele registrou que, ao assarem e comerem seus inimigos, o faziam por extrema vingança e não por fome. E ao analisar os rituais de guerra daqueles indígenas, Montaigne afirmou que eles, os europeus, podiam chamá-los de bárbaros em vista das regras da razão, mas não em vista de nós mesmos, que os ultrapassamos em toda espécie em barbárie. Na verdade, o Montaigne também não entendeu muito, né? O ritual da antropofagia não era meramente uma questão de vingança, né? Tinha, sim, conotações relacionadas aí com a ira da guerra, da batalha, um castigo final, vamos dizer assim, mas também representava, né, um ritual onde havia uma certa homenagem a ser prestada para os que haviam perecido na batalha, né? Pela flecha, ou pela lança daquele guerreiro que iria ser submetido aí ao ritual da antropofagia. Mas enfim, esse não é o nosso objeto, que o nosso objeto é entender essa questão da barbárie, do bárbaro, né? Que o Montaigne ele deixa o seu posicionamento bem especificado para nós, ali, quando ele coloca que tudo aquilo que é diferente do que estamos acostumados, nós tratamos aquilo ali como um comportamento bárbaro, né? Como uma barbárie.
A barbárie para o Montaigne não era relacionado à questão de violência, né? Ou de inferioridade, mas sim relacionado à questão daquilo que era diferente, do outro. Continuando agora na página 58, está assim para nós. A respeito da distinção entre selvagens e bárbaros, o filósofo Michel Foucault, tá, contemporâneo mesmo nosso aí, né, do século XX, aí, o Foucault, apresentou em março de 76 uma aula no Collège de France, Collège de France, estabelecimento de ensino e pesquisa localizado em Paris. Você pode conhecer a diferenciação estabelecida por Foucault lendo um trecho de sua aula no texto a seguir. Então nós vamos pegar aí, né, um fragmento do que foi proferido pelo Foucault lá em 1976 no Collège de France. O bárbaro se opõe ao selvagem, mas de que maneira? Primeiro nisto. No fundo, o selvagem é sempre selvagem na selvageria com outros selvagens. Assim que está numa relação de tipo social, o selvagem deixa de ser selvagem. Em compensação, o bárbaro é alguém que só se compreende e que só se caracteriza, que só pode ser definido em comparação a uma civilização fora da qual ele se encontra. Não há bárbaro se não há em algum lugar um ponto de civilização em comparação ao qual o bárbaro é exterior e contra o qual ele vem lutar. Um ponto de civilização que o bárbaro despreza, que o bárbaro inveja, em comparação ao qual o bárbaro se encontra numa relação de hostilidade e de guerra permanente. Não há bárbaro sem uma civilização que ele procura destruir e da qual procura apropriar-se. O bárbaro é sempre o homem que invade as fronteiras dos estados. É aquele que vem topar nas muralhas das cidades. O bárbaro, diferentemente do selvagem, não repousa contra um pano de fundo de natureza ao qual pertence. Ele só surge contra um pano de fundo de civilização, contra a qual vem a se chocar. Ele não entra na história fundando uma sociedade, mas penetrando, incendiando e destruindo uma civilização. Portanto, eu creio que o primeiro ponto, a diferença entre o bárbaro e o selvagem, é essa relação com uma civilização, portanto, com uma história prévia. Não há bárbaro sem uma história prévia, que é a da civilização que ele vem incendiar. E de outra parte, o bárbaro não é vetor de trocas, como o selvagem. O bárbaro é essencialmente o vetor de algo muito diferente da troca. É o vetor de dominação. Então é a relação do bárbaro, né, de ser aquele que vem para ser o conquistador, né, que vem para poder impor a sua dominação sobre o outro. Tá? Aqui eu já adiantaria para vocês que na relação, então, analisada pelo Montaigne, à luz do Foucault, né, a relação entre os europeus e os nativos da América, quem seria o bárbaro aí? O bárbaro não seria o nativo da América, né? O bárbaro seria o europeu que veio aqui num sentido de querer impor a sua dominação. Isso é a representação de barbárie para o Michel Foucault. Tá? Bom, são atividades discursivas que nós temos ali, tá? Que pede para nós um quadro, né, uma tela que o professor possa registrar aí esses conteúdos. Então, vamos utilizar aí aquela técnica que a gente sempre utiliza nas nossas aulas, né? A nossa tela apareceu e é aqui que o professor vai estar anotando para vocês aí, né, as considerações para que vocês possam elaborar aí as suas respostas, né, e desenvolver essas atividades juntamente comigo, certo? Então, vamos lá, ó. Primeira questão, 01 ponto. Não precisava ter falado ponto, né? Mas enfim. Tanto Michel de Montaigne quanto Michel Foucault, chamam Michel os dois, né? Destacaram a diferenciação entre selvagens e bárbaros. Explique como cada um desses pensadores defendeu a referida distinção. Então vamos primeiro para o Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, como que ele fez essa referida aí diferenciação, tá? Então, ó, ele defendia que os americanos eram selvagens. Então, ó, defendia que os americanos
eram selvagens, vírgula, pois tinham seus costumes baseados nas leis naturais. Bom, viviam de forma simples, sem o desenvolvimento característico desenvolvimento tá escrito errado, galera. Vou consertar aqui, né, para ficar legal. Tá? Desenvolvimento característico das civilizações ou da civilização europeia. Civilização europeia. Que eles nem conheciam, tá? Eles não tinham conhecimento dessa civilização europeia, né? Os europeus rotularam os nativos americanos de bárbaros. Atitude desdenhada por Montaigne. Ele desdenhou isso daí, né? Então vamos lá. Para Montaigne, né? Então para ele, vírgula, essa tal denominação servia apenas para designar aquilo que não era civilização. Isso é a caracterização do Montaigne, tá? Agora nós precisamos fazer a caracterização do Michel Foucault, né? Defendeu algo semelhante a Montaigne, tá? Algo semelhante, já que para ele o selvagem é sempre selvagem na selvageria. Daí eu vou pôr até entre aspas aqui, né? Sempre selvagem na selvageria. Isso aí é uma própria constatação que o Michel Foucault ele fazia, né? O defendeu aqui, galerinha. Vamos consertar isso aqui. Tem que começar com letra maiúscula, né, professor? Por favor, né? Então, para o Foucault, né, em seu estado natural, o selvagem existiria por não haver qualquer outro tipo de relação social. Qualquer outro tipo de relação social. Não tinha aí um padrão de comparação, tá? Entretanto, o dito bárbaro o bárbaro só tem que dar um espaço aqui, né? Por isso que ficou vermelhinho assim. Só pode ser concebido em oposição a uma civilização. Então, para o Foucault, tá?
só tem bárbaro quando a gente vai usar o termo fazendo uma oposição a uma civilização. Tá? O Foucault ele destacou, né, que mesmo se a gente tem a questão de maldade, né, ou alguns defeitos aí dos nativos, né, como por exemplo o lance da violência que foi detectado aí e usado como justificativa por alguns grupos para determinar que os nativos eram bárbaros, a gente tem que entender que isso daí é algo aí que serve para denegrir a imagem daquela civilização, né? Dizendo aí que o selvagem, né, o bárbaro, perdão, é algo mal, né? E que o selvagem seria o bom, tá? Fazendo essa oposição, tá certo? Bom, agora a gente vai aí pensar na próxima, que é, se eu não me engano, é 2, ou será que isso, é a 2, tá? Então a 2 para nós, tá? Michel Foucault afirmou que não há bárbaros sem uma história prévia. Relaciona a afirmação de Foucault com o fato de que os gregos e os romanos referiam-se ao outro, aqueles que eram diferentes deles, como sendo bárbaros. A gente trabalhou isso na aula, né? Os romanos chamando os povos diferentes aí de bárbaros, né? Então vamos lá. Para o Foucault, né? Ao fazer essa afirmação, vírgula, ressaltou que o bárbaro só pode existir, vamos repetir, em oposição a uma civilização, né? Daí vamos fazer a comparação. Então, neste caso, gregos e romanos acreditavam que representavam o protótipo de, vou pôr entre aspas aqui, tá? Porque seria interessante a gente deixar entre aspas, né? Para fazer uma certa crítica a isso, né? Eles acreditavam que eles eram a civilização. Desta forma, todos que se encontravam fora destes moldes, que seria o molde romano ou molde grego, era visto como bárbaro. Isso à luz do pensamento do Foucault, tá? E a gente poderia resumir isso aqui. Os gregos e os romanos acreditavam que eles eram civilização, tá? E que os outros povos eram tidos como bárbaros, tá? Então, sem esse posicionamento deles se reconhecerem como civilização, não existiria a figura do bárbaro. A gente não teria essa ideia da figura do bárbaro. Certo, galera? Então, ó, as nossas videoaulas agora, elas vão ser um pouco menos curtas, mais curtas, né? Desculpa. A gente vai procurar, né? Quando não estiver realizando aí atividades como o professor fez hoje, a gente vai procurar explanar de uma forma assim geral os assuntos que nós estaremos trabalhando, né? Durante as nossas aulas ao vivo, né? Agora o peso maior está nas aulas ao vivo, tá bom, galerinha? Muito bom e muito importante a gente participar, até mesmo porque lá a gente consegue sanar aí as nossas dúvidas, caso elas existam, né? Então, ó, vamos fechar e vamos finalizar esse negócio aqui. Vou tirar aqui a captura de janela, acredito que deu para vocês fazerem as anotações aí. Vou sair também aqui. Beijo para todos aí e vamos finalizar ali com a nossa imagem inicial, os povos bárbaros. Até mais!